She's laying on the ground in the back by the railroad tracks, by the engine. What's the address? I don't know. Arquivo Oculto. Olá, sente conosco para discutir mais um arquivo oculto. Hoje vamos abrir o arquivo do caso OVNI de Berkshire. Esse vai ser o nosso primeiro episódio aqui, então vamos conhecer aqui os integrantes da equipe. Meu nome é Valdir, eu sou o host do podcast. Estamos aqui com o nosso poeta incompreendido, o AD. Tudo bem, gente? Prova pra vocês que Steven Spielberg ele é alienígena e eu tenho provas. Ok. O nosso palpiteiro profissional, Banana. Fala aí, rapaziada, tudo certo? É engraçado que eu acho que eu vou ficar dando palpite nas suas provas aí do Steven Spielberg, hein? Eita, Prepara. tá lá. E nosso ufólogo de plantão, Manzano. Fala, meus abduzidos. A verdade não está lá fora, tá na área 51. Caraca. Isso já é pauta para outro próximo episódio. Vamos Pra lá. outra conversa. Bem, é isso aí. A gente vai comentar hoje do quinto episódio da série Mistérios Sem Solução, que é uma série que está sendo lançada na Netflix, que é o OVNI de Berkshire. E vamos começar a conversar logo depois dos avisos. Bem, esse é o nosso primeiro episódio, portanto não tem muitos avisos, mas aos poucos que existem são muito importantes pra gente, que são basicamente seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, o @ARQOculto, ARQ de arquivo oculto. Fiquem ligados aí para acompanhar os próximos episódios nas principais plataformas de podcast, então no Spotify, nos principais agregadores, e logo mais nós estaremos também no iTunes. Além disso, logo depois desses avisos que nós estamos fazendo, nós vamos ter uma área, assim que nós tivermos e-mails chegando da galera, que é para uma área chamada Aquele Caso, que é basicamente a gente vai contar um caso que vocês vão mandar pra gente, algum caso sobrenatural, algum caso insólito que vocês tenham. Nós vamos contar o seu caso da forma mais respeitosa possível, né? Nós vamos levantar o seu caso como... Não vamos levar ele como uma fanfic, nem nada do tipo, ok? É uma coisa pra gente discutir de forma, não digamos também séria, né? A gente vai ser divertido da nossa maneira, mas de uma forma respeitosa. Para isso, nós queremos que vocês mandem as suas histórias, os seus casos, para o nosso e-mail, que é contato@arquivooculto.com.br, e o assunto do e-mail como Aquele Caso, ok? Então é isso, gente. Esses são os avisos desse primeiro episódio e vamos lá pro episódio. Hoje a gente vai discutir, então, o quinto episódio da série Mistérios Sem Solução, que está saindo na Netflix. O quinto episódio, que se chama OVNI de Berkshire. O Mistério Sem Solução, nos Estados Unidos, Unsolved Mysteries, é uma série de documentários, ou não sei como dizer, mas é que eles têm vários Unsolved Mysteries, né? Não é só isso que está lançando na Netflix, é só uma das séries Unsolved Mysteries que estão saindo. Mas é uma série de documentários estadunidense. Ela foi criada em 1987. Ela foi criada para documentar, né, casos arquivados e fenômenos paranormais, etc. E recentemente eles estão lançando novas temporadas na Netflix. Pô, o negócio é bem velho então, né? Sim. 87? Sim, no site deles existem muitos casos que eles já abordaram nas outras séries e tudo mais. Hoje a gente vai discutir então o quinto episódio da primeira temporada que foi lançado na Netflix, o OVNI Berkshire, e ele foca na história de 4 pessoas que relatam ter tido algum tipo de experiência com o OVNI, todos no dia 1º de setembro de 1969, no condado de Berkshire, Massachusetts. Então, começando pelo caso, vamos fazer um overview, né, do local onde aconteceu, que é o condado de Berkshire. Ele é um condado no estado de Massachusetts, um estado que fica no nordeste dos Estados Unidos, quase lá no Canadá, perto do Maine. Então a gente já sabe que é um local amaldiçoado,
por Stephen King. Ele é uma região com poucos habitantes e várias pequenas cidades. A maior delas é Pittsfield, tem outras que vão aparecer aqui na nossa conversa, que é Great Barrington, Sheffield, entre outras. São várias pequenas cidadezinhas mesmo. No total, a região tem mais ou menos 100 mil habitantes. Muito mato, pouca gente, lugar propício pra dar cagada, né? Principalmente na época do negócio, né? Sempre onde não tem ninguém pra ver os casos. Mas vamos lá. Né? Exatamente. Exatamente, ninguém pra conseguir registrar, porque foi em 69, né? Inclusive, 69 invariavelmente não ia ter registro Sim. mesmo, né? Inclusive, 1969, né, foi um ano bastante importante para a corrida espacial, então meio que essa coisa de OVNI / espaço estava muito em voga, digamos assim, né? Em 1969, 20 de julho de 69, foi quando tivemos o primeiro humano que chegou à Lua, né, o Neil Armstrong, com Buzz Aldrin. Inclusive, nós temos aqui na equipe alguém que se chama Aldrin. Que beleza. Né? Culpa da minha mãe. Ela viu o pouso na Lua? Ou ela tem um pôster autografado por eles. Caralho. Aquele que tá na sua sala, não é? É, aquele lá mesmo. Esse é um clássico da casa do Manzano. Isso aí. Com o carimbo da NASA. Só constando. Caralho! Dessa eu nem reparei. Mamãe é cheia dos alienígenas também. Esse é um clássico da sala da casa do Manzano. A casa do Manzano é uma experiência sobrenatural à parte, né? Já dá pra fazer, qualquer dia a gente faz episódio só da casa do Manzano. Com certeza. O ponto é que, pô, foi quase 45 dias depois, então, do pouso na Lua, né? Se você tá Sim. dizendo, eu não sei fazer conta. eu não vou fazer conta. Não, eu tô fazendo as contas assim, meio no achômetro aqui, tá? É só meio no mais ou menos. Ah, então você Mas é, chutou. tipo, mais E eu chutei junto Exatamente. com você, porque eu fui na sua. É isso. Uns É 40 basicamente dias. perto de 45 dias do pouso na Lua. Curioso, né? É, eles podiam aproveitar e pousar na Casa Branca, né? Mas eles resolveram pousar no sitião lá, porque, né? Acho que lá dá mais audiência. Eles fizeram o contrário, né? A gente foi pra lá, daí eles vieram pra cá também. Aproveitaram fazer essa troca aí. Quando a gente chegou na Lua, eles falaram a mesma coisa, tipo, os miseráveis podiam ter vindo aqui, ó, onde tá o movimento. Não, foram lá naquela cratera, não tem ninguém, tem bosta nenhuma. E Deixaram uma bandeira feia. Desculpa aí. Ih, Desculpa tudo aí quem certo. gosta da bandeira dos Estados Unidos. Mas é interessante a gente pensar também, aí é outro rolê, mas da gente pensar que na verdade é importante entender que a década de 60 ela foi uma das décadas mais ricas no sentido imaginativo nosso em relação ao espaço, né? Porque como teve toda a corrida do espaço, da conquista do espaço, muitas ideias e muita coisa foi criada pensando nisso, né, no espaço. Então foi uma década que é um pouco difícil da gente pensar nos casos, porque a gente sabe que boa parte, ou pelo menos uma parte deles, são algo que não dá pra se levar a sério, entendeu? Porque era algo que dava audiência, que vendia jornal, que fazia, sabe, que movimentava o capital. Então é interessante isso, né? E a famosa época da corrida espacial, né? Sim. E uma coisa curiosa agora que você levantou isso também. Tipo, a gente não ouve muito. É lógico que esse caso de Berkshire tá em destaque, até porque tá na Netflix e tal. Mas quando você pesquisa, quando você procura, a quantidade de, por exemplo, nessa época da corrida espacial, era Estados Unidos versus União Soviética. Né? Isso. Falecida. E aí você vê um monte de casos de OVNI nos Estados Unidos, não só na década de 60, né? Mas o que você tem relato hoje na internet, enfim, tá muito mais concentrado nos Estados Unidos do que na União Soviética, né? Isso é meio devido, né? Porque a União Soviética não era uma pessoa que deixava você ler muitas coisas, né?
Era um regime meio autoritário na época, É, a galera não tinha muito acesso, Fora né? que, a informação. Então, Pode crer. fora que, querendo ou não, a nossa cultura é muito baseada na cultura norte-americana hoje. né? Exatamente. Então, não tem Também, como a gente fugir também. disso, sabe? E, na verdade, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele ficou dividido entre uma das duas potências, né? E o Brasil Uhum. ele ficou aliado dos Estados Unidos. E isso fez com que a cultura que chegasse aqui fosse essa cultura enlatada americana. Então a gente começou a importar os quadrinhos, a gente começou a trazer Uhum. todo ponto de vista norte-americano sobre isso. E daí eu acho que é por isso que a gente eventualmente a gente acha um vídeo ou outro de alguma coisa muito louca sobre alienígena na Rússia. Mas até hoje, Uhum. mesmo com a internet, com tudo isso, É é mais mais difícil de difícil, achar, né? é muito mais fácil da gente de vincular na televisão um OVNI americano do que um OVNI russo. Mas lá Uhum. também aparece. Sim. Sim, com certeza. Ainda nesse assunto de conteúdo norte-americano que a gente estava recebendo, em 1969 também foi quando terminaram de passar a primeira série do Star Trek. Fica aí também. É mesmo? A série original terminou em 1969. Que coisa, hein? Só levantando aí também, né? Isso eu não sabia. Só, como só pra tava deixar. tava na cultura, né, do americano médio. Dos Estados Sim, Unidos. sim, Aham. muito. Nessa época, os quadrinhos, eles abordavam muito. Então, é algo assim que, ao mesmo tempo que é muito interessante por mexer mesmo com o imaginativo nosso, é algo que também vinculava e gerava muito dinheiro, né? É por isso que todo jornal gostaria de ter um caso semanal, bem dizer, para conseguir vender mais. e em teoria, fazia muito pouco tempo que tinha acontecido o caso Roswell. Pouco tempo assim, né? Mas ainda estava, né, na imaginação da galera. É igual o nosso ET de Varginha É. aqui. Mas um ponto que eu fico pensando aqui é que, pelo menos ao meu ver, nenhuma comprovação científica, matemática que eu tenha levantado, mas esse tipo de coisa não tira a credibilidade de quem vivenciou isso, né? Porque, no final das contas, pô, os caras, principalmente os caras que foram entrevistados nesse episódio do caso de Berkshire, pô, não dá pra descredibilizar eles Não, então, na verdade, pelo contexto, né? isso é interessante porque, na verdade, o caso deles é um que vai muito na contramão, porque se não tivesse saído essa série agora na Netflix, ninguém ia saber. Então, Não, ela não teve muita relevância. E isso é muito interessante, porque é algo que teria feito muito dinheiro na época, mas Uhum. não fez. Então, sabe, me dá uma leve sensação de assim, quando o negócio é sério, a galera abafa o caso, saca? E quando é palhaçada só pra vender jornal, Sim. os caras escracham mesmo. Pode crer, faz sentido pra caramba. Bem, seguindo então nisso, vamos começar aí pelos relatos, então. A série, o episódio da série trouxe 4 relatos, 4 pessoas que relataram seus o que aconteceu com elas e tudo mais nesse dia. Então vamos passar aí o pessoal. Várias pessoas, pelo menos é o que dizem, né? Várias pessoas tiveram esse contato com o OVNI de alguma forma e relatam várias experiências diferentes, né? Cada uma delas teve alguma experiência diferente com esse OVNI que apareceu, ou esses OVNIs. Todos foram no mesmo dia, no dia 1º de setembro de 1969, que era um feriado nos Estados Unidos, que é o Labor Day, né? O dia do trabalho nos Estados Unidos. E vamos lá então, vamos começar aqui pelas histórias que eles contaram. Então, a primeira pessoa que a gente vai abordar aqui é Jane Green. Segundo o site da Unsolved Mysteries, ela tinha 42 anos em 1969. Então quer dizer que hoje ela tem muitos. 92 para 93 anos, ou seja, tá bem aí.
Ela estava voltando de Stockbridge para Great Barrington, onde ela mora. Ela estava com uma amiga no carro e ela disse que era no início da noite e elas estavam voltando por uma estrada. Quando elas começaram a ver luzes muito brilhantes, ela diz que ela achou que poderia ter sido um acidente e havia muitos policiais à frente, mas haviam muitas luzes, estava muito brilhante e ela acabou parando a estrada porque estava realmente incomodando. O carro à frente, ela disse que até o carro à frente dela também parou para ver essas luzes. E quando ela saiu do carro, ela viu um OVNI, um objeto gigantesco com um formato discoide. Ela diz que parecia... A descrição dela parece muito com uma torta americana, digamos assim. Tem aquela barra mais ou menos ali no meio, sabe? Aqueles detalhes. Uma parte ovalada em cima, uma mais achatada embaixo. E várias luzes na parte de baixo desse OVNI. Ela diz... Ela cita que ela não vê janelas nesse OVNI. E que ela começa a observar isso, eles observam isso, e depois de um tempo esse OVNI só some. Uma coisa que ela comenta também, que eu achei interessante, é que tinha luz, muita luz, né? O que a gente já costuma ouvir nesses casos, mas ela comenta um negócio que eu achei interessante, é que ela não ouve nada, Isso. não tem som, né? Tem luz e movimento, mas não tem som. O que é muito bizonho no meu ponto de vista, porque rompe um pouco, né, as leis que a gente estuda da física. Porque se o objeto se move tão rápido, né, como ela relatou, algum som tinha que fazer, A né? gente espera, né, um som de motor. Se é um objeto que se move tão rápido, a gente espera até que, sei lá, um Sonic Boom aí, né? Então, não, às vezes nem o som de motor, mas o som do deslocamento mesmo, né, sabe? O som do ar se movendo. Outra coisa que ela fala também é que ela não conseguia ver a cor por causa da intensidade da luz. Exatamente. Ela não conseguia ver o metal por causa da luz. E ela também falou que ele era enorme. Ela não conseguia ver nenhum dos cantos dele. Ela não conseguia ver o final dele. Ver os limites, né, dele. É muito interessante assim, porque um objeto desse porte passar por cima de uma cidade aí né, complicado. Uhum. E na verdade é interessante a questão do som, porque a questão do som se repete depois, né? Mais pra frente a gente troca ideia, mas nos outros casos eles comentaram também sobre a questão do silêncio. Uhum. É verdade. E ela fala uma coisa muito interessante também. Por ser uma cidade pequena, todo mundo ficava sabendo de tudo. E o mais incrível, né, é que nem todo mundo ficou sabendo disso na época. É verdade. Pouca gente relata, pouca gente comenta na cidade nesse período, né? Segundo o relato dela, é a mesma coisa que a gente tá vendo um campo de futebol planando em cima da cidade, tá ligado? É um negócio E ninguém fala nada, né? E é um negócio que é meio... Impossível, né? Fica meio... tipo, Agora você- perceba. Perceba, a gente mora numa cidade relativamente, não pequena, mas menor do que São Paulo, que é onde o Valdir mora, por exemplo. E aqui, se passar qualquer coisa diferente no céu, todas as velhas futriqueiras do bairro vai falar. Todas. Não vai E falhar outra, por mais que aqui seja uma cidade não tão grande igual São Paulo, se um OVNI do tamanho de um campo de futebol surgir no centro ou em qualquer canto da cidade, a gente vai conseguir ver, porque é muito grande. É verdade, Sim. é muito grande. Bom, mas vou te contar que Sorocaba não é uma cidade pequena. Não é, realmente não é mesmo. Mas mesmo assim, por exemplo, se passa um OVNI no São Bento, alguém ia ver. A gente ia ver. Sim. De algum jeito a gente ia ver. Mas sobre esse assunto também, ela comenta que os filhos dela, inclusive, viram o OVNI. Só que, tipo, não estavam com ela, né? Elas estavam com uma amiga, alguma coisa do tipo, não lembro. Cada um no lugar, Não, né? os filhos estavam com, tipo, com a mãe dela, não sei. Mas Uhum. eles viram e comentaram com a pessoa que estava cuidando deles. E essa pessoa disse, não conta pra sua mãe, não incomode ela com isso, sabe? E muitos anos depois, a Jane Green foi lá e comentou sobre o que ela viu.
E os filhos dela foram até ela e falaram: a gente viu também, sabe? Mas os dois não falaram um com o outro por receio do que a outra pessoa poderia achar, sabe? Na verdade, isso é uma parada muito louca, porque como de modo geral, assim, existem as pessoas que desacreditam e meio que rebaixam até a pessoa que tem algum tipo de experiência como essa, muitas dessas experiências elas acabam ficando guardadas mesmo. Uhum. E ela era a pessoa que poderia passar mais credibilidade e talvez credibilidade seja a palavra certa nesse momento, porque ela foi a pessoa, pelo menos a entrevistada, né, mais velha no momento do contato, né? Então, ela poderia ter sido a pessoa que passa a credibilidade. Fora que ela também do não teve acontecido, uma né? experiência muito absurda, porque, Sim. pelo perdão da palavra, hein, não podia- querendo descredibilizar as outras experiências, mas tipo, as outras experiências que a gente vai citar aqui foram experiências bem maiores, bem mais intrusivas, Bem mais intensas, né? intensas É. do que essa. Mas eu ficaria feliz se eu tivesse essa experiência pra me provar que realmente as coisas existem. Só pra esfregar na cara dela e falar: eu falei! Não, tipo, ó, desceu aqui. Ih, meu Deus, desceu aqui no quintal de casa. Não precisa ser uma nave do tamanho de um campo de futebol. Pode ser um tamanho de um Fusca. Desceu Pode ser ali. num Campo Society. Não, desceu ali, cara. Abriu a portinha, deu um joinha, foi embora, pra mim já tava suave. Eu já ia falar, meu, os bagulho existem mesmo. Caraca, deu um joinha, vai. Que tipo de sinal vai ser, né? Imagina. O que é o joinha Ainda pra manda, ele? sai, Meu aparece querido, no quintal e ainda fala: se o Oi. universo é infinito, certeza que tem alguém, algum Dando joinha nesse alienígena momento, em que algum lugar. desce em algum canto, dá um joinha pra pessoa e vai. é verdade. Eu É tenho o que alienígena concordar. trollador, cara. Ele fala, ninguém vai acreditar que eu pousei ali, E deu um dei um joinha. joinha pro cara e fui Se o embora. cara meu. for lá e falar, Ele chega e deu um fala: joinha, valeu, vou embora. Realmente é difícil, né? Mas, eu não. Se fosse com a luz sendo abduzida, ia ser bem mais interessante. Isso eu não tenho como duvidar. Eu queria ver uma luz me levantar. Aí, a luz é forte. O próximo aqui é o Tommy Warner. Ele tinha 10 anos em 1969. Ele estava na casa de um vizinho, estava lá desenhando, sendo uma criança normal. Era no final da tarde, quando ele começou a ouvir uma voz em sua cabeça. Ele relata. A voz dizia: saia, volte para casa. Estava mandando ele ir de volta para casa dele, que era a casa vizinha. O Tommy, ele teve um comportamento, digamos assim, diferente. Porque ele simplesmente levantou e saiu correndo. Ele falou, ele acreditava que Deus estava falando com ele. Então ele saiu correndo pela porta da casa dele, do vizinho, indo em direção à sua casa. Os vizinhos que estavam com ele seguiram ele. E quando ele saiu pela porta, ele continuou correndo fora da casa ali. Ele estava correndo em direção à casa dele, tentando ir na direção da casa dele, só que apesar de ele estar correndo, ele não estava saindo do lugar. É o que ele disse. Não só isso, ali no episódio também tem uma pessoa que estava nessa casa, né, que era vizinha dele, do Tom Warner, e relata que ele estava ali correndo sem sair do lugar. Ele diz que estava ali naquela posição, correndo sem sair do lugar, e quando ele se virou, ele viu um OVNI gigantesco, ele também relata, descendo dos céus e jogou uma luz na direção dele. Quando essa luz foi na direção dele, ele ficou parado no mesmo lugar, com os braços para trás, e sentiu como se todo o ar dele fosse retirado de seus pulmões. Os vizinhos que estavam ali com ele estavam vendo aquela cena e de repente ele sumiu. Simplesmente sumiu. Se não fosse a babá, a Deb, né, que é o nome da babá, se eu não me lembro, se não fosse ela falar que ela também viu, seria o que eu não botaria fé que aconteceu. Porque o relato dele parece muito cinematográfico, parece muito eu roteirizei
e eu vou contar pra ganhar fama junto com o resto que também foi abduzido. E ele é o único que fala de voz na cabeça, né? Sim, ele é o único desses 4 que cita isso. Assim, de todo o Uhum. documentário, assim, esse foi um pouco mais problemático pra mim, exatamente porque a descrição dele é um filme de Spielberg, né? É verdade. é verdade. Parece que quando ele conta a cena e o seriado tenta recriar ali, meu, isso é muito Spielberg. Isso sabe, é o jeito que o cara gravaria a cena. Entendeu? É colocar um molequinho correndo em falso, o molequinho olhar, ver aquela nave gigantesca, pá, a luz em cima dele e ele sumir, sabe? Eu consigo ver, assim, o jogo de câmera que o cara ia fazer, tá ligado? Sim. E, Mas aí a minha pergunta nesse caso é: o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Nesse caso, né? O que veio primeiro? Os caras fazem. Eu não sei, tá? Tô perguntando porque, né? Me veio isso na cabeça. O que vem primeiro? O cara. Esse fato, né? Esse ocorrido. Ou esse tipo de demonstração de abdução, por assim dizer, no cinema? não, sem dúvidas, isso veio primeiro. Mas, Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que veio Não, primeiro, veio sim. primeiro, veio primeiro. Principalmente se a gente for pensar no Steven Spielberg, que eu tô usando como exemplo. Ah, sim. Ah, sim, é verdade. Com Mas, certeza. de qualquer forma, não sei, cara. É diferente de você ver um caso de alienígena que, puta, sei lá, a pessoa viu um OVNI e daí ele passou voando, ou, puta, foi só uma luz e acabou. Teve todo um drama na situação ali, saca? Que me incomodou. Mas eu entendo que é lógico que todo mundo que conta um conto, aumenta um ponto, né? Esse cara, ele conta. Mano, na moral, você passou por uma parada dessa, é a história da sua vida, tá ligado? Imagina quantas vezes ele não repetiu Mano essa do história. céu, a família não aguenta mais o cara falar isso, sacou? Todo churrasco, ele vem pro sobrinho e fala, Exatamente. "Foi abduzido." Ele tomou Você não tá ligado. 3 cervejas, ele já tá na abdução. Eu acho que assim, ele pode ter sido abduzido, ele não se lembrava, e ele acabou se baseando nas outras coisas que ele viu para criar a história dele. Embora, né, a babá fala que ele estava correndo no lugar. A babá fala exatamente que ele aconteceu aquilo lá mesmo com ele, sabe? A não ser que os dois fizeram um plano aí para ganhar fama, é possível que realmente aconteceu aquilo Mas ali. então, mas eles são ilustres desconhecidos, né, meu? Essa é a questão. Na verdade, isso é muito louco, porque se a gente parar pra analisar mesmo, o que essas pessoas ganhariam por mentir? Porra Nada, nenhuma. nada, eles iam virar motivo de chacota na cidade. Mas nesse assunto ainda do cara, tipo, de fama e tudo mais, o Tom Warner ele tem um problema de que ele ficou muito low profile nesse negócio, sabe? Não existem histórias dele quando você procura na internet sobre o caso do OVNI de Berkshire. Não existem referências ao Tom Warner, apesar dele ter toda essa história cinematográfica e tudo mais. E ele se manteve bem low profile, ao contrário de de um outro personagem aí da história, que vai ser depois, hein, que se colocou bastante na mídia. Mas fora isso, o Tom Warner ele tinha 10 anos, sabe? Quantas experiências vocês lembram de seus 10 anos, sabe? Eu vou dizer pra vocês que eu não tenho nenhuma experiência marcante aos meus 10 anos que eu vou falar, pô, lembro disso. Não, nada comparado com essa, com certeza. Não, eu não tenho nada. Não, algumas coisas nessa faixa de idade eu lembro. Mas, de qualquer forma, é que isso, né, é algo muito, muito, muito marcante, né? Passar por uma parada dessa. Mas é incrível mesmo o que você falou, porque ele realmente, enquanto a gente estava pesquisando, não tem absolutamente nada dele. E se você analisar, pelo menos pelo episódio que a gente assistiu da série, mano, a dele foi a mais da hora, entendeu? A dele foi um negócio mais louco. Porque ele foi o único que teve
ele teve contato telepático, velho. Esse foi o mais. Realmente, eu acho que essa questão do contato telepático foi o mais doido pra mim. Mais até do que os casos de abdução dos outros, sabe? Porque. Porra. Invasivo, né? Você saber que um cara que veio lá da puta que pariu, num campo de futebol voador, parou no seu quintal e tá. Não sei se lendo, mas pelo menos falando dentro da sua cabeça. Mas olha, mas Caramba, velho. veja bem, pelo menos o cara foi gente boa a ponto de falar inglês, né? É verdade. Né? Idioma universal da Marvel. O universo inteiro, segundo a Marvel, o universo inteiro fala inglês. Lógico. É normal, É padrão. padrão, todo alien fala É. inglês. É lógico. É, né? Lógico. Então um ponto também muito interessante, né? O alienígena ele vem lá e fala, né, em inglês. Mas aí a gente pode cogitar que, por exemplo, os aliens têm um poder de entrar na sua mente, na verdade, usar a sua realidade com você, né? E moldar o que ele quer falar com a sua realidade. Enfim. Mas vamos seguir. É, Caraca, talvez essa o... viagem foi maior do que a viagem que o cara fez pra chegar aqui, cara. Não, mas eu entendo o que o Rodrigo tá querendo Entendo, dizer, né? porque às vezes a gente tá se limitando ao conceito de comunicação que a gente tem aqui. É. Exato, Não, exato. a A gente gente não- sempre vai fazer isso. Claro. A gente sempre vai fazer isso. Uhum. Pra gente, É, pra, claro. pra gente é impossível um bagulho do tamanho de um campo de futebol viajar tão rápido, tá ligado? E você vê como as referências que a gente pega também são referências mundanas nossas, tipo, é do tamanho de um campo de futebol. Então, tipo, Sim. a gente sempre tenta colocar dentro do que a gente Das nossas caixinhas, do, né? do nosso natural. É tipo como a gente, quando o pessoal comenta de parábolas bíblicas, que a pessoa fala de tal coisa que poderia ser hoje outra coisa, etc. Enfim, porque é um Uhum. outro tempo, é um outro mundo, etc. Um outro ponto de vista. Isso. Sim, faz sentido pra caramba. Enfim. Mas a história do Tommy, ela não acaba aí, né? Porque quando ele sumiu, aconteceu alguma coisa. Ele se viu dentro de uma nave, como ele cita. Ele olhou para os lados e viu outras crianças. E uma delas é a Melanie Bowman, que vai aparecer, é a próxima história aí que a gente vai contar. E depois, ele não conta muito bem qual foi a experiência dele dentro dessa nave. Mas depois de 7 minutos, ele se encontrou de novo deitado no outro lado do terreno onde ele sumiu, no chão, deitado no chão. Ainda havia uma luz sobre ele. O irmão dele gritou, sai daí, para que ele corresse. Só que ele não conseguia sair, não conseguia levantar. Ele estava ali deitado no chão e não conseguia se levantar. Depois de alguns segundos, a luz sumiu e ele conseguiu sair. Na hora que ele olha, não havia mais o OVNI ali. Eu posso fazer só um comentário sobre Claro. isso? Não tem a ver sobre a história em si, mas sobre o documentário. Essa cena é maravilhosa. O cara cabeludo refazendo a cena naquela idade. Gente, aquilo ali, ó, olha, é Oscar. Pra mim é Oscar. Não, o cara merece ganhar o Oscar, realmente. O cara se é dedicou, muito bom na velho. interpretação ali, cara. Certeza que joga RPG. É verdade. Mas você vê, é aquele caso, né? Quantas vezes ele não falou disso? Será que ele. Quantas vezes também ele não encenou Nossa, isso? Ele não né? deitou mano, no bar daquela pra forma. contar. Eu só Né? queria Exatamente. um churrasco com esse Tomar uma mano. cerveja com esse cara. Puta merda. Exatamente. Ia ser bem louco. Ia ser bem massa um rolê com esse cara. Então, Warner, se quiser tomar uma cerveja com a gente aí, chega mais. Tamo junto, hein? Depois que acabar Né? aí essa... A pandemia. Agora, um ponto importante, porque pra mim esse cara tem algumas exclusividades, né? Além do relato cinematográfico e do contato telepático, ele é a única pessoa que fala que viu as outras crianças dentro da nave, né? Então, na verdade, não. Não. Então esquece. De nada. Vai aparecer depois aí, mas não. Ele não é o único. É. Mas ele é o que. Ele é o único que. Único não, né? Mas uma coisa que talvez credibilize é justamente o contato, ou não o contato, mas a empatia que ele sente depois, no resto da vida, com as outras crianças. Na né? verdade, a única É muito pessoa louco, que, né? que ele reconheceu dentro da nave foi a Melanie Bowman.
E Uhum. eles não se conheciam antes desse caso, né? Ele tem 10 anos, a Melanie Exatamente. Bauman é um pouco mais velha. Mas depois ele reconheceu ela. E a Melanie Uhum. também afirma que ela viu outras crianças, mas que não reconhece o Tom. Sim, ela deixou bem claro que ela não lembra de ter visto ele dentro da nave. Ela viu outras crianças lá também. E na verdade é interessante porque ele fala que ele sabia que estava na nave. E ela não. Ela fala que ela estava num lugar onde tinha várias crianças ali. Ela não conseguia distinguir onde era. Bem, mas já que a gente tá tanto aí na Melanie Bauman, vamos contar logo a história dela. Melanie Bauman, ela tinha 14 anos, ou 12. No documentário ela diz 12, ou foi a legenda que eu usei, depois não ouvi direito o áudio original. Mas na legenda tava 12 pelo menos. Mas na descrição no site e tudo mais, e em algumas outras referências, diz que ela tinha 14 anos. Vamos ficar com 14. Ela tinha essa idade em 1969. Ela estava no carro com a família. Eles foram tomar sorvete perto do Lago Mansfield, também próximo de Great Barrington, na região de Great Barrington. Quando eles entraram no estacionamento do lago, uma luz muito brilhante apareceu. A mãe dela achou que fosse uma estrela cadente. E o pai, embalou assim, não, vamos lá, vamos atrás, vamos seguir essa luz pra ver o que é. A Melanie, ela conta de que, ela e a irmã, ela estava com a irmã mais nova no carro, ficaram em desespero. Não, pai, não segue essa luz, pelo amor de Deus. E coisa do tipo. E depois ela conta que ela se lembra de levitar e, de repente, ela estava num local diferente. Ela conta que ela estava num local onde ela olhou para os lados e haviam muitas crianças e elas desapareciam e apareciam uma a uma, até que de repente ela se encontrou de novo no lago, mas sozinha, num canto assim do lago, e voltou para casa a pé. Essa é a história dela. Muita mancada. Largar ela sem Não, carinho. Não, ela Isso é complicado. ela tinha que dar uma estrela pra ele no Uber. Onde já se viu isso? É verdade. Onde já se viu? Largou no lugar errado e falou valeu. Isso eu acho mancada. Se abduziu eu em casa, vai ter que deixar eu em Devolve em casa. Sou moço de casa. família. Vai Pegou em abduzir casa, eu devolve em em casa. Sorocaba e vai deixar eu em São Paulo. Tá ligado? Ainda vai deixar eu a pé. Agora, um lance que me deixou levemente encafifado. Ela fala, né? Várias crianças que iam, né? Desaparecendo do lugar que ela tava. Então quer dizer, ou pressupõe-se que tinha mais crianças além dessas 3 que a gente vê no episódio, né? Sim. E aí, 3, e mas aí na fica a verdade, pergunta. por exemplo, ela estava com a irmã dela, tem outro personagem que também estava com o irmão, então aí a gente adiciona mais 2. Sim. Então a grande pergunta é: quantas crianças talvez tiveram esse contato ou essa experiência e a gente não sabe hoje, né? Por exemplo, às vezes a criança estava em casa dormindo, ela achou que era um sonho e continuou dormindo. Quer dizer, Sim, porque foi devolvida na cama. Porque né? na verdade, talvez, né? Porque na verdade o que dá a entender é que são essas pessoas que se lembram do que rolou. Também pode Entendeu? ser, é verdade. Ou que Porque. quiseram contar. Ou que quiser. Ah, mas viu, de 69 pra 2015, sei lá quando gravaram essa porra, parou, né? Já dava pra contar já. E é verdade. E também Mas quando depois chega estavam uma idade e vivos o cara também, fala: foda-se, vou falar. Também tem E isso. outro, não, e pela lógica eram crianças, certo? Então é pra estar vivo. Sim. De maneira natural. Mas assim, a impressão que eu tive é essa questão da memória, entendeu? Pelo que eu entendi do rolê ali, eles não se lembram. Então, talvez tenha passado muita criança ali no rolê da nave, mas eles não tenham memória nenhuma. Talvez eles lembrem como um sonho, alguma coisa muito vaga, saca? Sim. Ou os pais
já tacaram numa psiquiatria aí. Isso. Pra Não fazer tem nada com que a criança disso, né? acreditar que acreditava que aquilo lá tudo não passava de coisa da cabeça. Pode ser também. Pode ser Já Mas também. meteu vocês estão um- assumindo também que isso aconteceu mesmo, né? Pode ser também que esses 4 Bom, eu não- estejam viajando. Não, Então, eu estou mas assumindo o que aconteceu. é que assim, né? De verdade. Quando você pega lá o mapa, a distância de um caso pro outro ali, meu, É e verdade. você tem também a Jane Green, que ela já era uma mulher, uma adulta, né? Ela que traz um pouco mais de veracidade, porque os outros são crianças, né? É mais ou menos. Parece que eu tô vendo uma temporada parece que eu tô vendo, sei lá, o Super 8, o filme, né? Uhum. É nessa pegada, cara. E é interessante que ele coincide, entendeu? Mesmo sendo em regiões ali não tão próximas, né? Coincide a história. Eu não desacredito do rolê. Uma coisa Não, interessante da história também é que o pai dela foi atrás, né? O pai É verdade. dela viu a luz e foi atrás. Mas é o que qualquer pessoa Cara, faria. Opa, Não, qualquer pessoa mais ou menos. Dá uma segurada aí, qualquer meu amigo. pessoa segura aí, Mano, cara. você tá dirigindo um carro, Exatamente. você tá vendo um OVNI Não, passar ali. Mas assim, cara, não é tipo assim, eu não tô na Raposo Tavares, onde tá passando milhões de carros ali junto comigo, e tem um OVNI ali no exatamente. céu. Ah, mano, vamos atrás do bagulho. Não, é numa Isso é estrada uma coisa. onde é... não tá passando ninguém. Eu vejo Mato uma de um luz lado. ali, eu vou seguir a luz, eu não sei o que a luz vai fazer comigo. Mano, Exatamente. Não, nada de um lado. Porra nenhuma do outro. Uma luz na frente. O meu problema Entendo não é que nem vai com essa alien, luz. cara. Imagina se for um ser humano. Também. O ser humano são quem horríveis. garante Com que, um campo né? de futebol sobrevoando. Imagina Quem que são garante dois que era caras uma numa nave moto. alienígena? Esse cara numa moto é foda. Aí realmente. Azeda. Mas assim, mas de qualquer forma, a história dela é interessante também porque ela completa um pouco do Tommy, né? Porque ela também fala das crianças, ele fala que vê ela dentro da nave e tal. Mas é assim, não tem. Perto da dele, a história dela é sem graça. Né? Nisso eu tenho que concordar. Ah não, perto do roteiro hollywoodiano lá, qualquer outra história vai ser sem graça. É mesmo. Qualquer caso ia ficar meia boca. Nossa, o dele é muito foda. Mas Agora, ela não lembra de ver ele, né? Não. Esse é um detalhe importante. Mas eles também. também nem se conheciam. Mas ela fala que depois, quando eles se conheceram, ela sentiu como ele fosse um irmão. pra ela. Exatamente. Uma Isso, é sensação a de questão como da se fosse um empatia, irmão. né? Isso. É um jeito dela dar o fora, né? Que vamos lá, né? Caraca, Aquele mano. redneck de mullet ali, cara. Ah, é difícil, né? Olha, Imagina Ah, você casar meu. com o homem que vai ficar fazendo a ceninha da abdução. vai deitar no chão no meio da festa de Natal. Nossa, já pensou na festa do casamento? O cara contando contando pra pra Todo rolê todo que mundo. junta a gente. Nossa. Nossa, difícil mesmo. Eu entendo ela. Eu também me sentiria irmão. Tá bom. Ok, então. O próximo é a família Reed, no caso, mas, né, quem conta a história é o Tom Reed, que ele, enfim, vamos lá. A família foi jantar em um restaurante em Sheffield e eles estavam numa caminhonete em 4 pessoas. À frente estava a mãe de Tom Reed, a avó no banco do passageiro e ele estava atrás com o irmão mais novo. Ele tinha 10 anos. E na volta pra casa, eles passaram por uma ponte. É uma daquelas pontes que são tipo... praticamente pega um celeiro e joga em cima da ponte. Não tem essas coisas aqui Cobertinha, no né? Brasil. Pelo menos eu nunca vi. Acho que não tem Mas é mesmo. muito comum lá nos Estados Unidos, principalmente em lugar mais pantanoso e tudo mais. É praticamente um celeiro em cima da ponte, né? Totalmente fechado. A ponte fechada, né? E eles estavam passando por essa ponte e Tom Reed conta que começou a ver uma luz muito forte do lado de fora. E quando eles saíram dessa ponte coberta, havia uma luz muito forte em cima deles.
ele vê o movimento da... Ele vê uma nave esférica, segundo a descrição dele, com luzes para baixo, como se fosse um cone de sorvete, um sorvete com cone. E eles continuam pela estrada e em um momento a nave vem e intercepta, digamos assim, o carro, a caminhonete que eles estão. Nesse momento eles veem essa luz muito forte e de repente é como se eles tivessem desmaiado. Eles sentem, todo mundo ali sentiu que como se tivesse passado algum tempo do nada e eles não tivessem, entre aspas, saído do lugar. Quando na verdade, quando eles olham, a posição deles dentro do carro está trocada. A avó, que estava no banco do passageiro, estava no banco do motorista e a mãe estava no banco do passageiro. E essa é a história dele. E esse foi o cara que, por assim dizer, mais se aproveitou do caso, né? Então, peraí. O cara que mais se... Não, acho que se aproveitar é no termo, né, na nossa linguagem. não... Na nossa linguagem dá a ideia de que ser meio espertalhão sabichão. Não necessariamente. Mas acho que foi o cara que, no final das contas, mais tirou frutos mesmo desse acontecido. Porque ele levou o caso, talvez, um pouco mais adiante. Foi atrás de fundação, enfim. Até hoje ele tá relacionado a esse caso. Muito mais do que as outras pessoas, por sinal. O caso dele é muito interessante porque ele tem um ponto que me deixou muito encucado, assim. Que veio que eu pensei assim, putz, agora toda a minha credibilidade agora ficou meio abalada. Por quê? Porque a mãe dele fala no documentário que quando eles voltaram, eles foram deixados em frente à farmácia. É verdade. Ou seja, poxa, uma nave deixa um carro em frente à farmácia e mais ninguém lá vê. Ninguém viu um carro chegando do nada. Não, Tá certo que não ele é, tá falando não é do nada. Tipo, segundo os outros relatos, vem uma luz E e largou ali, né? larga ali. Tipo, imagine uma nave passando, pô, correr, vai embora. Dropou ali, foi embora. Dropou ali e foi embora. E assim, ninguém mais viu. Tomou Doril. Mas então, na verdade, eu não sei, gente. A questão do Reed é que assim, a gente tende a olhar com um olhar um pouco estranho, porque lá todo mundo é um mero ninguém. E ele é o único que como o Banana disse, teve frutos com isso. Mas eu acho que se eu tivesse passado por uma experiência dessa, entendeu? Eu não ia querer que as pessoas acreditassem que é uma besteira, que era uma invenção minha. Saca? Eu acho que o cara fez o que provavelmente eu e talvez vocês fariam. Você vive uma experiência muito louca e você, cara, não quer sair por mentiroso com isso. Entendeu? Você quer trazer a veracidade do rolê. E digo mais, se não fosse por ele, essa história nunca ia ter chegado no documentário. Sim, eu não tô querendo julgar ele por... Você julgou já. Por tudo que... Você já julgou. Pelo amor de Não, Deus. mas eu tô querendo Calma. julgar. Olha aqui, eu tô querendo Não, julgar. eu também Não, julgo, cara. Vem cá. Tipo, tem muita coisa, tipo, você pode estar falando ali, descrevendo tudo o que aconteceu, papapá. Mas voltei na frente da farmácia, pra mim foi o deslize ali, sabe? Aquela derrapada sem querer na curva. Mas o resto da família também não O resto da família tá morta. cara. endossou isso aí? Não, mas no momento, né? Eu digo Não, assim... tava ele, A a mãe mãe e a avó. e o irmão. Uhum. E o irmão, verdade. Só que assim, tá bom, tá todo mundo ali dentro. Meu, o cara começou a contar a história, beleza. Tá contando a história. Mãe, vó e irmão. Pô, o cara já contou tanto essa história. Se a gente falar que o cara tá mentindo, a gente vai acabar com a vida dele, tá ligado? Vamos seguir junto aí na história do cara. Ah, mas sei Mas lá, vamos cara. lá, Ó, eu vamos lá. vou, Sei lá. assim, entre a história dele e o do Tommy, eu achei a do Tommy muito mais fantasiosa por ser tão ficcional, assim, por parecer tão
tão tão roteirizada, do que a Uhum. dele. Ele simplesmente viu a luz, e é interessante porque ele fala muito da luz, e ele, eu não lembro se foi ele ou se foi a mãe dele, porque os dois participam, né, os dois participam do programa, né? Eu não lembro se foi ele ou se foi a mãe dele, mas eles falam sobre o silêncio, que era uma Uhum. luz intensa que tinha, né, cobriu o carro inteiro deles ali. Ao mesmo tempo, eles estavam num ponto de silêncio absurdo, cara. Saca? E o que casa com o que a Jane Green fala. Não, tá. Ainda no Tom Reed, eu tenho vários problemas com o Tom Reed. O principal problema com o Tom Reed é que ele, tipo, ele colheu muitos frutos em muitos locais. E ele foi uma pessoa que se esforçou muito pra divulgar essa história e tudo mais. E em um tempo que a gente tem pessoas tipo o Bob Lazar, por exemplo, que foi um cara que ganhou muito dinheiro de forma midiática com coisas sobrenaturais de OVNI, eu fico com um pé atrás com gente como ele. Ainda mais que, tipo, ele começou uma fundação ali onde ele levantou um monumento perto da ponte onde ele foi, segundo ele, abduzido, contando da história da família dele. Não foi da história do acontecimento, foi só lá falando da família Reed e como ela foi abduzida ali, sabe? Ele coloca muito foco não no rolê, no todo, no caso. Ele se esforçou muito em espalhar a família dele e ele, principalmente, sabe? Ele aparece em muitos lugares dando entrevista e ele sempre dá uma entrevista falando: nossa, putz, eu não gosto de ficar contando essa história. Cara, você gosta de contar essa história, senão você não tava aí pela 15ª vez nesse ano, sabe? E se não gostasse, ele não ia ser o cara mais relacionado a esse caso, Sim, né? e ele se fez relacionado nesse caso. E depois, com o tempo, ele apareceu com outras histórias, né? Não foi só com essa história de 69. Ele veio com uma história que em 1966, quando ele tinha 6 anos, ele estava na fazenda da família e viu luzes estranhas no corredor e começaram a aparecer do nada. E ele começou a aparecer do nada na floresta, olhando para um OVNI, que ele viu o OVNI novamente no céu. E ele começou a relatar várias vezes esse tipo de acontecimento com ele. Aos 7 anos depois, ele viu mais luzes estranhas. E ele diz que ele e o irmão dele foi parar em um navio, como ele chama, né? E quando ele acordou, ele estava com a mãe em um cavalo. A mãe tinha de buscar ele de cavalo, né? O cara viu ali o projeto ali, viu a bola, bateu no pênalti e marcou o gol. Ele viu que estava todo mundo ali falando das abduções. Ele simplesmente falou: beleza, vou ganhar dinheiro com isso. Eu não acho que ele talvez não tenha passado por essa experiência. Mas o fato dele ter não polemizado, mas sei lá, aparecido tanto, se exposto tanto, em alguns pontos pode descredibilizar ele mesmo, que nem o Valdir tava falando. Mas de fato, eu acho que eu pessoalmente acho, fique bem claro, acho que realmente aconteceu. Principalmente, inclusive com ele. Eu vou ser sincero, eu tenho uma experiência, né, com OVNI. Daí eu conto pras pessoas, as pessoas riem de mim. Saca? Mano, eu vou até o fim do mundo pra provar que essa porra é verdadeira. Saca? Porque foi uma experiência que eu tive e eu acabo virando motivo de piada pro outro por algo que não foi escolha minha. Sim. Entende? Eu acho que é muito fácil a gente falar sobre. E novamente eu vou dizer: o que incomoda é o fato desse cara ter monetizado em cima disso. É isso que incomoda. Também. Certo. Ah, isso, porque assim, É isso. ele não queria só provar. Ele viu a oportunidade de ganhar dinheiro.
Então ele não tá mais preocupado em provar se é verdade ou não. Ele tá preocupado em ganhar dinheiro. Por mais que ele tenha passado por isso, o único teste que ele fez na vida dele, tipo, pode ter sido a primeira abdução lá. Só que daí ele aproveitou, viu que deu Ibope. holofote pra ele, ele começou a contar a abdução são coisas que, tipo, pra mim ele criou e aproveitou que ele passou por uma, ele criou mais 10. Porque vai chegar uma hora que essa história já cansou, né? Pra galera ouvir. Chega uma hora que você tem que criar uma historinha nova, né? Pô, são todas suposições, né? No final das contas. Eu acho muito louco porque a gente. Eu falo isso, eu tô fazendo o papel do advogado do diabo aqui, mas você tá ligado que dos quatro talvez eu seja um dos mais descrentes aqui. Mas eu acho muito louco a facilidade humana que a gente tem de realmente descredibilizar o que o outro cara fez pro cara ter tomado algum caminho, alguma escolha que não fosse a nossa, saca? Então, se eu tivesse passado por uma parada dessa, eu falei pra vocês, eu ia até o fim do mundo pra provar. Eu provavelmente não ia querer monetizar com isso. Porque na minha cabeça, não tem porquê eu monetizar. No entanto, o cara monetizou, entendeu? E qual o problema dele ter monetizado? Sendo que ele é um ser humano e ele tem que ser diferente de mim. Não, eu acho que o problema não é nem ele monetizar ou alguma coisa assim. No meu ponto de vista, a forma como ele trata isso como um Negócio. Um produto. Até um produto, como um produto, descredibiliza ele. Ele Sabe? tem até uma organização dele baseado nesse evento dele. Então, tipo, Por mais que eu concorde por mais que eu aceite que ele realmente viveu isso, talvez ele tenha perdido a credibilidade tanto quanto o primeiro cara. Quer dizer, o primeiro cara por questões Warner. cinematográficas, Warner. por assim dizer. Isso, exatamente. Por questões não, mas cinematográficas. Mas eu por não tiro motivos diferentes. eu não tiro a credibilidade de Ele- nenhum deles, saca? Eu penso assim, eu acredito que é possível ter acontecido mesmo, eu acredito que eles Eu acho que é até que eles, provável. que eles viveram uma experiência, não sei exatamente o que é, saca? Mas de qualquer forma, eu acho louco a forma como se constrói a história com o tempo, entendeu? O que me Uhum. incomodou no Tony é que quando ele Tom. conta... Tony, É o Tommy. desculpa. Tommy. Quando ele conta, é muito linguagem de cinema, entendeu? E a linguagem de cinema, ele adquiriu com o tempo, saca? Ele Uhum. assistiu os filmes. E isso ele foi empregando na história dele. Ah, não, pode ser que realmente aconteceu exatamente desse jeito e por isso que eles representam dessa forma no cinema. Pode ser, cara. Pode até ser. Mas eu acredito que acaba sendo aquela história da gente ir modificando a história com o tempo, saca? Uhum. E é lógico, é muito mais da hora você colocar ênfase e emoção quando você conta alguma coisa. Principalmente no churrasco da família. Nossa, esse daí. Agora, o Reed, né? O Reed, ele virou o Judas do rolê, cara. Por vocês aí. Uhum. Vocês estão ligados que vocês pegaram raivinha do cara. Porque. Não necessariamente. Pegou sim. E assim, Eu mano. peguei. Você pegou, eu sei que pegou. Guilty. E assim. Não, eu não peguei raiva. Eu só achei muitos pontos na história aí meio fora da curva. Não, um ponto. Não, na verdade, a história anterior lá, igual o Valdir comentou, eu também li sobre as histórias anteriores dele. Então, tipo, assim, o cara, ele teve um monte de coisa anterior, mas, tipo, nunca contou pra ninguém. Daí é quando todo mundo tem a mesma experiência, ele resolve entrar no meio lá também, tá ligado? Pra mim, ele só teve a experiência junto com essa galera, só que as outras ele inventou. Pra mim, as outras ele inventou. Tá bom, pode até ser, mas de qualquer forma a gente tá discutindo o caso
né, esse caso específico de 69. Aham. E nesse caso, eu não desacredito da história dele. Não desacredito, porque, assim, lógico que qualquer pessoa poderia ter falado naquela época que também participou do rolê e que não lembra, porque a grande maioria não lembra e foda-se, Uhum. entendeu? Mas, é aquilo que eu digo, cara. Quantos anos ele tinha naquela época? Tinha 10 ou 11. Então, ele tinha 10 ou 11 anos. Ou ele passou por isso de verdade, ou esse cara é o maior empresário de todos os tempos. Porque esse cara, sim, ele pensou no futuro. Saca? Ele falou, porra, vou começar a mentir agora com 11 anos, com veracidade, porque depois, lá na frente, saca? Não faz muito sentido. Ou o cara viveu a experiência em 69, e aí o resto, foda-se, porque o resto ele já falou depois de mais velho, né? Mas, ou ele viveu a parada de 69, ou esse cara, mano, ele tem a agenda mais fodida sabe? O cara com 11 anos já fala, porra, é nisso aqui que eu vou me enriquecer. Não. Eu não acho que é isso. No meu ponto de vista é assim. Cara, o cara faz o que ele quiser com a história de vida dele. Fato. Independente de monetizar ou não. Mas, de fato, independente também de eu acreditar nele ou não, o fato dele tratar a história da forma que ele tratou, tornou, pra muitas pessoas, inclusive pro Valdir, no caso do Valdir, e pra outras tantas pessoas, uma história de menor credibilidade. Então, na verdade, a escolha que ele fez te incomodou porque não seria a sua. Não tô indo pra esse caminho de tanto faz a escolha que ele vai fazer. Pra mim, pareceu pouca credibilidade. Enfim, ele poderia fazer isso? Poderia, tanto que fez. Ele poderia ter tratado a história de forma diferente, assim como as outras pessoas? Poderia. Assim como esqueci o nome dela. Caramba. Melanie Bauman? A Melanie. A Melanie Baum? Poderia. Se ele fizesse isso, a gente jamais estaria gravando esse podcast e trocando ideias sobre esse caso. Incerto e não sabido. Isso aí a gente deixou um si na história. Mas, de qualquer forma, esse é o meu ponto de vista a respeito dele. Independente de eu acreditar que ele participou disso, e realmente acredito. Mas, no meu ponto de vista, a forma como ele tratou as coisas tornou a história dele menos... com menos credibilidade. E é isso. Continuando então nos fatos estranhos que aconteceram nessa experiência que ocorreu em Berkshire, vamos comentar então um pouco sobre a recepção que houve ou como esse caso se espalhou em 1969, como o caso foi tratado nessa época. O documentário ele vai atrás principalmente da rádio local e da polícia local. Primeiro eles abordam a rádio. A rádio eles não tem nenhuma gravação da época. E a pessoa que estava lá na época, em 1969, já não está mais neste plano. E a pessoa atual conta a história de que várias pessoas naquela noite de 69 ligaram para a rádio através da rádio, né? Ligaram lá para contar alguma história da experiência que houve. E nessa noite eles também avisaram, pediram para as pessoas ligarem para eles e contarem o que aconteceu com elas, se mais alguém teve essa experiência nesse dia, alguma experiência com OVNI, etc. A rádio então recebeu várias ligações no dia seguinte, de muitas pessoas que disseram que tiveram experiências desde Pittsfield até Connecticut. Então ele abrangeu uma região muito maior do que a região inicialmente, digamos assim, a região onde ocorreu esses 4 casos. E muitas pessoas mandaram mensagens. É curioso que, na verdade, por mais que muitas pessoas tenham relatado, né, algumas ligaram pra rádio, enfim, não tem nos registros da rádio nenhuma pauta grande de jornalismo, enfim, da própria rádio, que tenha girado em volta desse tema. Pô, um campo de futebol sobrevoando a cidade, que a sua rádio trabalha, as pessoas ligarem pra falar que avistaram, e você não fazer pelo menos uma semana de matéria disso aí, cara, aí tem 2 pontos. Provavelmente a rádio não deu credibilidade para as ligações, mas mesmo que tivesse dado pouca credibilidade às ligações, eu acho que eles tinham que ter dado pelo menos o benefício da dúvida, né? E querer saber por que as pessoas estavam ligando pra falar disso.
Até porque a gente tá falando de uma cidades, né, pequenas ali, né? Com pouca gente. Então, proporcionalmente, o volume foi grande de relatos dentro da rádio. E o pessoal da rádio não quis saber disso? Puta merda, né? A gente podia ter uma história tão mais rica hoje. É que na verdade, Banana, isso daí volta, né? Liga para aquilo que a gente falou lá no começo do podcast, que é a impressão que quando as histórias são reais, existe a galera abafa o caso. Entendeu? É essa sensação que eu tenho. E, assim, quando o negócio é da hora, é real mesmo, existe, mano, tipo homens de preto, manja. Alguma coisa governamental que Pode ser, é vai, verdade. vai calar a galera, entendeu? Uhum. Não, faz sentido, pode ser. E isso casa com aquela história da polícia, né? Porque quando a polícia fala, tipo, o delegado pega o livro de ocorrências da época e fala: ah, teve uma garota que sumiu e foi encontrada logo depois, que pode estar ligado a isso também, não saberemos. Mas no geral foi uma noite muito tranquila quanto a ocorrências, né? Sim. Porra, era pra ser uma noite de loucura a parada. Ou foi uma noite de loucura e hoje só tem registro de... um registro mascarado, né? Pode ser. Mas eu acho que fica meio difícil a gente acreditar que teve uma conspiração que foi lá e retirou os registros da polícia. E provavelmente, tipo, Cara, não é só uma cidade. Eu não sei se é tão difícil assim, não. Ô, Valdir. Oi. Você não é funcionário público. É real, é real. É verdade. É real. Mas Você tá ligado que no funcionalismo público, o que vem de cima e acabou, meu irmão. Não, e ainda mais naquela época, né? E... pô, você não tinha registro informatizado ou alguma coisa que ligasse a uma rede de informação, enfim. Sim, caderno, era muito mais fácil você conseguir calar uma parada dessa. Principalmente num caso como esse, que os que tinham a melhor memória do que aconteceu eram crianças. Mas tem um historiador do condado, ele foi atrás dos redatores do jornal da época e não teve matéria porque os redatores não acreditaram na história, achando se passar por maluquice ou trote. Então, na verdade, não teve registro porque ninguém botou fé na época. Então, Também tem isso, Mas o quão estranho é, digamos assim, ó, a gente tem nenhum registro da polícia, a gente não tem nenhum registro de jornal, onde as pessoas, os poucos que dizem que não achou histórias interessantes o suficiente para colocar no jornal, e toda lembrança todo o registro da rádio é só por lembrança, é só por diz que me disse. Fica meio vago, sabe? E fica muito estranho, na verdade. Tipo, não tem nenhum registro físico da época além da lembrança. O filho do chefe de polícia da época, ela não era de lá, mas era de Sheffield, a 10 km de distância. Era no mesmo condado. Ele disse que o pai dele teve muitos relatos das pessoas que viam objetos no céu que não eram avião. Eles eram redondos, iluminados, tinham muita luz que emitia deles e eles desciam nos campos lá das fazendas que tinham na cidade. Então, o chefe de polícia tinha muito relatos sobre isso. por telefone. Mas, né? Mas o cara não registrou. É no boca a boca. Então. É no boca a boca, na verdade, né? Mas faltou esse registro oficial, né? Mas é que registro, mano, para pra pensar. Registro oficial você registra de sumiço de criança, aí você registra, entendeu? Agora, o cara viu uma luz lá, ele comenta, não se abre BO por ter visto uma. A não ser que seja aqui na Vila Helena, que vocês estão ligados que teve o cara que abriu um BO porque ele apanhou de um alien. Ah, cara, depois do corote qualquer coisa Juro por acontece. Deus, qualquer dia a gente troca ideia sobre isso, mano. Boa. Cara, mas não foi uma pessoa só que relatou, sabe? É Foram verdade. 4. Foram muitas pessoas que relataram, segundo o cara da rádio. Então, foram Valdir, muitas na pessoas, verdade- tipo, chega algumas poucas Então, dezenas, sabe? isso só reafirma na minha cabeça que essa história não era pra ter sido contada, principalmente naquela época. Entendeu? Porque não faz sentido não ter os relatos. E pra mim, se não tem os relatos, é porque existe uma ordem pra não ter esses relatos.
Não, faz sentido. Eu acho que faz Gente, sentido para pra isso também. pensar. O jornal, em 1969, que todos eles estavam buscando essas questões sensacionalistas para conseguir vender mais, né? Uhum. O cara chega com uma história dessa, pronta, e eles não vão publicar? Peraí. Alguma coisa tá errada. Pode ser, faz sentido pra caramba. Eu acho muito complicado isso. Eu acho difícil, principalmente porque, tipo, nem todo jornal, nem toda rádio vem de alguém grande, sabe? Pô, em 69, quantas pessoas ali não deviam estar fazendo aquelas rádio piratas, sabe? Quantos não estariam fazendo um jornalzinho no quintal, na garagem de casa, sabe? E é uma região, é toda uma região de um estado. Não é duas cidades, sabe? É uma região grande de um estado. Eu acho difícil a gente acreditar que o governo foi lá e impediu os redneck de mullet maluco de divulgar uma história Cara, de eu OVNI, acho, sabe? assim, eu sei, mano, conspiração, 100% conspiração, mas eu acredito que é capaz, entendeu? Porque não é só essa história, tem várias histórias que falam sobre isso, que a mídia meio que calou o rolê, entendeu? Se a gente, E acaba indo pra debaixo do tapete, mano, né? se a gente for analisar as loucuras, mano, teve a galera governamental em Varginha, do governo FBI, os famosos Homens de Preto em Varginha. A galera de Varginha tem foto dos caras lá. A cidade ficou fechada, sabe? E a gente nem leva a sério o ET de Varginha. Então, nessa época, eu não acredito que foi o governo que quis acobertar. Porque assim, tava tendo muito caso na época. Teve muito caso na época. Tipo assim, o governo ele não tinha controle de casos na época. Tanto que ele criou uma força-tarefa, né? A gente pode falar desse tema mais pra frente. Mas ele criou uma força-tarefa só para averiguar casos de OVNIs, objetos voadores não identificados da época. E foi desde antes de Roswell até 1980 e pouco. Na verdade, até hoje, acredita que tem esse programa lá. Então, tipo, eles não chegavam lá e falavam: você não vai colocar isso na rádio, você não vai fazer isso. O programa era o seguinte: você pegava o relato da rádio, do jornal, você ia na cidadezinha lá e falava: não, beleza, o que eles viram não foi uma nave, foi isso. Por que aconteceu isso? Tinha isso. Eles davam algo plausível pra época. Então, tipo, eles falavam: isso não é alienígena, isso é nosso, isso não é alienígena, isso é natural. Isso é balão Um balão Isso. meteorológico. É tipo assim, o que os Homens de Preto faziam quando eles apagavam a memória da galera. Isso. Por mais que, vamos supor, em Roswell caiu um alienígena. Beleza. Por mais que o exército tenha ido lá, pego o alienígena, beleza, preso o alienígena lá, beleza. Mas eles não foram na imprensa e falaram: não, ninguém vai publicar nada. O que eles fizeram? Eles foram na imprensa e falaram: não foi bem um OVNI, foi isso. Tipo, porque assim, você tá mexendo com imprensa, tá ligado? Os boatos ali, tipo, você não vai conseguir segurar um jornal, você não vai conseguir segurar uma rádio, uma cidade toda. O que você faria na época? Você iria lá e tentava desacreditar as pessoas. Nesse caso, não teve registro em jornal, não teve registro em nada, sabe? Exato, não chegou nem a sair alguma coisa do jornal pro governo ir lá atrás, pô, os caras estão falando lá alguma coisa, sabe? Ficou muito vago se alguém ficou sabendo, sabe? Sim. Na época. Então, mas mesmo assim, meu ponto de vista é que o fato de não ter saído no jornal ou alguma coisa assim, não desmente o ocorrido. Muito pelo contrário. Pra mim, eu acho que tem mais cara de aconteceu e tem mais coisa aí do que não aconteceu e tem gente inventando, sabe? Pra mim, essa foi a sensação, principalmente no final do episódio. Na hora que acaba o episódio, quando você termina de assistir, o que ficou pra mim é justamente isso. Putz. Não, tipo, eu acredito que aconteceu. Eu também. Mas tem um ponto aí. Eu ainda não tenho 100% de certeza se foi coisa alienígena. Na época da corrida espacial, tinha muita coisa sendo feita pelas bases militares por ali.
Então, tipo, não precisa ser necessariamente uma nave alienígena. Pode ter sido uma nave experimental nossa. Ah, foi rápido? Não, beleza. A nave sumiu? Não necessariamente a nave sumiu. Pode ter sido alguma... Tipo, na época, as pessoas testavam droga nas pessoas, sem as pessoas saber, tá ligado? Então, tipo, você poderia ter feito a pessoa esquecer tirar a parte da memória dela e devolver a pessoa lá. A pessoa vai falar, eu fui abduzido. Não quer dizer que foi um alienígena, pode ter sido algo do governo. Tanto que o cara fala que ele se lembra que tipo, ele estava num navio. O que impede de ser um projeto militar que pegou as crianças e levou até o navio e levou de volta? Pode ser, por que não? Um dia saberemos. Porque é mais fácil você abduzir uma criança, Ou não, que as pessoas não vão acreditar, do que abduzir um monte de adulto por aí que vai dar credibilidade ao que a galera falar, né? Agora, a minha pergunta, e acho que o Valdir vai concordar comigo, o que a galera que tá ouvindo acha? O que a galera que tá ouvindo acha que aconteceu? Vocês acham que foi verdade? Vocês acham que foi governo? Vocês acham que foi o Netflix? Vocês O que vocês acham que aconteceu? Foi Steven Spielberg. Foi o Steven Spielberg? Fala pra gente, pô. Seguindo, mais um último ponto aí que eu gostaria de levantar pra gente discutir é sobre a natureza dos encontros, sabe? Como que foram esses encontros? Aparentemente, assim, pela descrição desses 4, a gente pode categoricamente afirmar aqui, ok? Que não foi só um OVNI que passou por lá. Porque, por exemplo, a descrição da nave dessas 4 pessoas é bem diferente. O Tom Reed, ele comenta que a nave que ele viu é esférica, enquanto a Jane, a Melanie e o Tommy, eles falam de naves gigantescas, parecendo uma noz e alongada. E no meu ponto de vista, eu acho que não pode, porque assim como a gente tava falando do contato telepático ter as limitações do que a gente conhece por real hoje, a percepção do que é o objeto, dada a quantidade de luz, também está limitado ao que a gente conhece hoje, né? A gente vai, no final das contas, colocar tudo isso numa das caixinhas que a gente tem na cabeça. Então, por que não seria o mesmo? Até porque os relatos falam, né, que as crianças, algumas crianças, né, se viram dentro da suposta nave. Então, eu acho muito louco, assim, porque a gente acaba entrando numa parada meio Lovecraft aí, do tipo assim, mano, imagina se surgir alguma coisa que a gente não consiga compreender. Entendeu? Tipo, como que a gente vai conseguir descrever algo que até então é meio que incompreensível pra gente? Você nunca viu nada parecido. Eu concordo com isso. Então, eu acho que não dá, eu acho que não tem como a gente cravar que não era uma nave só. Eu até acho que era uma só. Altíssimo. Tudo acho, tá? Tudo acho. E acho também que, pô, provavelmente se movia numa velocidade que a gente não consegue compreender hoje. De forma que a gente não consegue compreender hoje. E são coisas que eu não consigo compreender hoje. Agora, uma coisa que eu não pude deixar de reparar, tinha até comentado antes com vocês, é a questão dos locais, né? Você pode ver que as pessoas que têm relato de abdução, têm relato de abdução perto da água. Isso é um negócio que me deixou meio encafifado. Achei meio, no mínimo, curioso, né? Pô, por que tudo perto da água, né? Será que tem mais casos de... Inclusive eu fui pesquisar, né? E achei alguns outros casos que aconteceram também perto da água. Será que tem algum tipo de relação OVNI, alienígena, água? Pode ser, né? Então, aí James Cameron também tá junto com o Steven Spielberg, né? Pô, tem o segredo do abismo, que é isso, né? Que ele fala exatamente dos alienígenas ficarem submersos e tal. Acho que não, porque em sinais eles morrem com água. Também pode ter isso aí também. Porque, ó, eu vi alguns casos no Japão, em 2017, Japão,
na Algéria, eu acho que era Argélia que iam digitar, mas exatamente, na costa da Argélia, não sei nem se tem costa na Argélia, mas enfim, falando de objetos na água, alguns inclusive sugando água. Eu não sei se nesse caso, em Berkshire, teve alguma coisa relacionada à água ou se foi simplesmente uma coincidência, visto que o condado tem pântanos, tem vários rios, tem vários lagos, né? Naquela região. Mas, se for coincidência, eu achei uma coincidência maneira. Não, é interessante, existem teorias, né, das pessoas que acreditam que na verdade, eles se escondem debaixo d'água e tal. Não Pô, sei. isso aí é um prato cheio pra uma outra conversa, hein? Eu acho que nesse caso não saiu debaixo d'água, porque sair um campo de futebol debaixo d'água é meio complicado. Então, às vezes saiu um campo de futebol debaixo d'água de alguma forma que a gente não compreende, né? Porque é aquela história, né? A gente acabou limitando a nossa Nosso entendimento. análise exatamente às coisas que a gente conhece, né? E, Sei lá, pior sim. ainda, a gente acabou limitando pela descrição dos outros. Às vezes, Também, é às verdade. vezes, ela falou que era de um tamanho de um campo de futebol, e se pá, não era desse tamanho, mas É verdade. talvez ela nunca tenha visto algo tão grande ali, e a primeira, sei lá, a primeira coisa, Referência, né? referência dela foi tipo, nossa, é do tamanho do campo de futebol. Se pá, não é, É. entendeu? Se pá, não é mesmo, né? Mas mesmo assim, Ou mesmo sendo, também, né? talvez, pela quantidade de luz que emite, pode dar uma sensação de ser algo maior. Uhum. Pode ser. Sobre esse papo de aparecer próximo da água, eu gosto da ideia de que possa ter alguma coisa a ver. Acho que o ser humano ele tem muito esse negócio de encontrar padrões. Mas tem um problema de que a humanidade tá toda perto da água em todo momento. Tipo, É verdade. você pode ver ali, se você pegar o mapa da região ali, de onde aconteceram as coisas, todas essas cidadezinhas onde passam do lado do rio Housatonic, e todas essas estradas meio que seguem ele, sabe? Sim, ou algum faz outro sentido rio, etc. Inclusive o Lago Mansfield, que da história da Melanie, ele meio que pertence ali ao rio Housatonic. Então meio que tá tudo ligado, porque a humanidade tá toda ali do lado desse Não, rio e sim, do lago. Pode ser, é verdade, né? Por que não? Desde que a gente Talvez desenvolveu a agricultura, a gente começou a se aproximar da água. É verdade. Exato, Bom, exato. faz sentido também, né? Pra mim faz Mas sentido é também. interessante pra gente ver como a gente acaba pegando e vendo padrões, às vezes, onde pode não existir. Não tô dizendo Talvez. Mas talvez É, eles também talvez estejam não investindo Mas em agricultura. talvez exista também. Quem sabe, né? Agro é pop, agro é tudo. E que agro não é OVNI também, por que não? Então, beleza. Depois que a gente aqui abordou praticamente todos os pontos desse caso, ok? Foi tudo abordado aqui. Não existe mais nada que a gente não falou. Mentira. Mas, mas diante disso que a gente já comentou aqui, vamos comentar um pouco da nossa conclusão sobre o caso, sabe? O que cada um de nós achou sobre esse caso. Por favor, vamos começar com a D aí. Manda aí, qual a sua conclusão sobre o caso? Eu acredito no caso, acredito que eles tiveram uma experiência única ali, não necessariamente alienígena, não vou entrar no caso, mas as crianças elas tiveram alguma coisa muito louca. E eu acho que ele acabou sendo tão interessante pra gente por serem crianças. Porque quando eu peguei no pé da questão cinematográfica, seria de uma criança fazer isso. Entendeu? Porra, tenho 10 anos, passo por uma experiência muito louca que é meio que incompreensível ainda pra mim. E, cara, essa história ela tem que ser a história mais da hora da minha vida, entendeu? E, puta, a construção da narrativa, e é por isso que pra mim ela se aproxima tanto do Spielberg, porque ele tem esse olhar, né? Ele gosta de colocar o olhar da criança no rolê. O ET é uma referência pra gente. E pra mim é mais ou menos isso, entendeu? Ele é como se fosse o ET documental.
Saca? É uma criança que agora é um adulto, mas ele ainda conta como se ele tivesse aquela idade e daquele jeito que a percepção dele conseguiu formar, sabe? Então, não tiro o crédito de ninguém. Não vou brigar com o Reed porque ele monetizou, tá? Deixa que... Foda-se o cara monetizar. Eu não gosto também, acho meio merda o cara monetizar. Mas, porra, se o cara não tivesse feito isso, provavelmente a gente não tava trocando ideia sobre essa história. Banana, nos traga o seu palpite. Olha, eu acho que aconteceu de verdade. Eu realmente acredito que aconteceu. Eu acho também, tá? ênfase no acho, que talvez não da forma que alguns contaram. Eu acho que alguns foi que nem a gente comentou no começo. Quem conta um conto aumenta um ponto. E depois de quantos anos? 50 anos, tem uma pancada de pontos pra você acrescentar ali. Mas de fato, os relatos mesmo que a gente discuta se foi tudo isso, se foi menos, se foi mais, eles trazem alguns temas para discussão e até para fazer links com outros casos de relatos de OVNIs. Então, de fato, eu acho que aconteceu e realmente eu acredito que foi algum contato alienígena. Agora, fica aí a dúvida, né? Qual é o nível de confiança que dá pra ter nessa história? Aí, um dia saberemos. Ou não também, né? Manzano, nos dê sua visão de ufólogo, por favor. Bom, eu acredito que alguma coisa aconteceu naquela época. Eu não acho que foi tudo inventado. Eu acredito que algum evento muito extraordinário aconteceu. Não vou falar que foi alienígena, porque a gente estava em plena Guerra Fria. Então, em plena Guerra Fria, a gente tinha muita coisa sendo criada, escondida por aí, né? Mas eu também sou daquele lá, né? A clássica frase, eu aumento, mas não invento, né? Então, teve muita coisa ali que eu acho que teve uma aumentada ali só para ganhar os holofotes. Mas eu acredito, né, que aconteceu. Não acredito em todos, mas eu acredito que aconteceu. Eu dou credibilidade que alguma coisa aconteceu ali. Mas é mais um daqueles casos de alienígenas, né, que se você não tava lá, você não vai ter provas concretas para você bater o martelo, né? Então, infelizmente, enquanto não tiver uma foto do alienígena aqui no quintal de casa, eu ainda vou continuar acreditando que nem tudo é alienígena e pode ter sido coisa nossa aí que acabou assustando o pessoal da época. Porque se você chegasse com um celular nessa época e mostrasse pra galera, você também seria um alienígena, né? Então, é isso que eu acho. E você, Valdir? Você acha o quê? O que você pensou? Fala pra nós. Eu acho que, na verdade, eles experienciaram alguma coisa, mas eles acabaram criando. Algumas pessoas experienciaram, eu duvido que tenha sido todas as que relataram isso. E que a maior parte delas, na verdade, acredita na história que elas criaram na cabeça dela. Bem, é isso então. É isso que a gente tem aqui para contar sobre o caso do OVNI de Berkshire. Então, para concluir, gostaria de agradecer a você, ouvinte, que está ouvindo até agora. E espero que você tenha gostado. Lembre-se aí de seguir a gente e tudo mais nas redes sociais e acompanhar o podcast Arquivo Oculto. Gostaria de agradecer também aos 3 que estão aqui. Agradecer nada, 5. Caraca! O negócio é nosso aí, cara. É tudo nosso. Era de graça e eu vim? Caraca, você que montou o bagulho? Eu tô aqui só pra... Ah, mas eu achei que ia ter dinheiro, né? Caraca. Olha lá, o Reed. Tom Reed. Inventa que viu uma nave espacial em cima da sua casa aí. Começa já. Verdade. Começa a planejar aí. Vou fazer no E 3D. que ele te deu um joinha. Ah, verdade, descendo, dando joinha e indo embora. Exato. Bem, é isso. E para vocês, o próximo arquivo que nós vamos abrir na próxima semana é sobre o
mais um episódio da série Mistério Sem Solução, Espíritos Pós-Tsunami. E é isso aí. Valeu. Valeu, rapaziada. Até mais, gente. Valeu!